Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor Décio Alves. Paz do Senhor, pastor Tiago. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, irmão. Aqui tá tudo bem também. Paz do Senhor para os irmãos que nos assistem. Ô, benção, hein? Ela vai marchando, né, senhor? Vai marchando aí, ó. Já é a terceira, né? Já é a terceira. Que benção. Muito bom. Então, enquanto os irmãos vão ser notificados aí, já temos 2 pessoas assistindo a live. Os irmãos que já estão nos ouvindo, manda a paz do Senhor Jesus aí para nós. Tá bom? Se o vídeo tá Glória a Deus. bom. Oh, glória a Deus. Pai do Senhor, Caroline, Carol. Pai do Senhor Jesus, Esther. Paz do Senhor para todos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vai curtindo, compartilhando. A live hoje vai ser bênção. Vamos procurar tirar algumas dúvidas nessa noite. Tudo dentro da palavra de Deus. Né, pastor Décio? Amém. Vamos lá, né? Glória a Explorar Deus. esses assuntos. Muitas das vezes, muitos irmãos ficam na dúvida, né? É interessante, até recentemente eu até fui perguntado sobre questão da por que tem a igreja evangélica, tem a igreja católica, tem isso, e aí a gente vai dar uma pequena explicação aqui, até histórica, né, também, para mostrar, né, como que tudo aconteceu, né? Pai do Senhor Jesus, pastor, irmão Júlio César. Glória a Deus. Meus irmãos, então, vamos dar continuidade à nossa série Inimigos da Igreja. Aí, como já falamos, estamos hoje na terceira live, no terceiro estudo. Já falamos sobre as perseguições físicas, já falamos também a respeito das heresias, os falsos ensinos, que também é um grande ataque à Igreja do Senhor Jesus. E dando continuidade nesta série, puxando o gancho da live de 2, nós vamos falar hoje sobre a paganização católica romana. Então, nós vamos aprender algumas coisas nesta noite e nós vamos ver o porquê que isto é um inimigo, porquê que isto é uma ameaça à Igreja do Senhor Jesus, à Igreja de Cristo. A paz do Senhor, nossa irmã Andresa Faria, pedir para o nosso pastor Décio ler a palavra de Deus para nós hoje no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, é o texto base do nosso estudo nessa noite. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Pastor Décio pode fazer essa leitura e dar uma introdução, né, do que esse texto se refere aí dentro do contexto. Amém. Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, esta passagem bíblica é a passagem reconhecida como a passagem que manifesta o desejo de Cristo edificar a sua igreja. Porém, há uma peculiaridade dessa passagem, que ela foi muito mal interpretada e, inclusive, houveram, em algum momento, opiniões de alguns pais da igreja que hoje em dia são tiradas de contexto. Mas, se você pegar a última obra de Agostinho de Hipona, que foi um dos pais da igreja, que nós estudamos a semana passada, na qual ele fala ele faz alguns concertos sobre alguns erros que ele teria cometido na vida, e ele
naquela última obra dele, me fugiu o nome aqui agora da obra, ele fala sobre o fato de que Pedro é inquestionavelmente na Bíblia um apóstolo, um discípulo de Jesus Cristo, mas a pedra a qual Jesus se refere, sobre a qual ele iria edificar a sua igreja, não é Pedro. Isso quem fala é o próprio Agostinho de Hipona, que é um teólogo muito conhecido tanto de protestantes quanto de católicos. E por que ele fala isso? Porque havia muita divergência sobre esse texto. E Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui, Agostinho vai dizer que a pedra a qual Cristo vai edificar a igreja não é Pedro, porque a palavra que Cristo usa para Pedro é uma, e a palavra que ele usa para pedra é outra, que é Petra, que significa rocha. Então, na opinião de Agostinho, a pedra a qual Cristo se refere é ele mesmo. É como se ele estivesse dizendo a Pedro: Tu és pedra miúda e eu sou a rocha. Sobre esta rocha. É como se eu dissesse assim: Tu és Tiago e sobre este desce. Está compreendendo? Então, quer dizer, aqui Jesus se refere a si mesmo. Tá compreendendo? Então, tu és Pedro e sobre esta pedra, Jesus diz, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno original é Hades, que é o mundo dos mortos, para onde iam os espíritos após a morte, não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja vai ser o mecanismo que eu vou usar para salvar almas a partir da minha pessoa. Como a própria Bíblia diz, que é só mediante a fé em Cristo que você alcança a salvação. Então, esse texto aqui está fazendo uma referência à igreja, a Cristo como a rocha da igreja e também como a fórmula de salvação, na qual a pessoa, uma vez evangelizada pela igreja, ela crê em Jesus e ela é salva. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa introdução do nosso pastor Décio. Fez acerca da Igreja de Jesus Cristo, 16 e o versículo de número 18. Então vamos dar continuidade, meus irmãos, ao nosso estudo. Então, como foi bem colocado pelo nosso pastor Décio, a igreja, ela não é um projeto humano. A igreja é um projeto divino. O próprio Cristo, conversando com Pedro, disse que edificaria a sua igreja. Apesar de a igreja não ser um projeto divino, nós temos que entender que a palavra, a expressão igreja, ela não é simplesmente uma palavra evangélica, uma palavra divina. A palavra igreja, ela já era usada no contexto secular da época de Jesus, desde o Império Grego, passando para o Império Romano, porque a palavra igreja, no grego, significa eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Então, dentro daquele contexto, tanto no Império Grego como também no Império Romano, havia uma igreja, mas não é igreja, preste atenção, não é igreja religiosa, mas a igreja era aquele grupo de pessoas selecionados, tirados da população geral, e tratar questões acerca ali do império. Então, eles eram escolhidos pelo império, quer seja grego, quer seja romano. Então, nós percebemos, irmãos, que a palavra igreja, ela já era usada naquele contexto. E o Senhor Jesus, ele se apropria desta palavra para dizer que ele edificaria a sua igreja, a sua assembleia. Jesus chamaria pessoas, né, para si, para poder, então, ser representantes do seu reino na terra. Então, isso é bom a gente frisar, a gente falar a respeito disso. Então, a igreja, do grego, eclesia, chamados para fora. No contexto secular, eram aquelas pessoas escolhidas dentro da sociedade para fazer uma assembleia e tratar questões acerca do império. Jesus se apropria desta palavra e diz que edificaria a sua igreja. Então, nós,
aqueles que cremos em Cristo, que acreditamos em Cristo, que professamos nossa fé em Cristo, somos chamados de cristãos, e juntos nós formamos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, chamados para fora. Mas nós fomos chamados para fora de onde? Né? Isso é uma pergunta. Nós fomos chamados para fora. Isso implica, obviamente, que nós estávamos dentro de um lugar. E qual lugar que era esse? Jesus vai dizer que ele nos escolheu do mundo. João 15, 16 e 19. Jesus nos escolheu do mundo. Ele nos tirou de dentro do mundo. O mundo, aqui, é o sistema regido por Satanás. O sistema pecaminoso, mundano, maligno, que é regido por Satanás. Então, quando nós ouvimos a palavra da pregação e cremos em Cristo e decidimos servi-lo de todo o nosso coração, então nós saímos de dentro daquele mundo de pecado que nós vivíamos e passamos a ser agora a igreja do Senhor Jesus Cristo. Começamos a passar a ser agora o povo do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, meus irmãos, que a igreja ela foi fundada por Jesus. E a igreja, uma vez fundada por Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a mente pensante, ele é a mente que governa. E a igreja é o seu corpo. Então, assim como o nosso corpo, a mente, a cabeça comanda o corpo, também Cristo, que é o cabeça da igreja, comanda a igreja. A igreja deve ser sujeita, submissa ao cabeça, que é Cristo. Então, aqui é um ponto para nós já iniciarmos essa conversa, para nós entendermos aonde nós vamos chegar na live de hoje. Então, a igreja ela não pode fazer aquilo que dá na sua cabeça, que dá na sua teia, naquilo que o padre acha, ou que o pastor acha. Não. A igreja, ela é a igreja de Jesus Cristo. E só vai ser assim, considerada assim, se ela obedecer o cabeça que é Cristo. Obedecer às diretrizes que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Então, quero que o pastor Décio fale um pouquinho para nós sobre um conceito que é bom a gente entender. Que existe a igreja como organismo e a igreja como organização. Como o senhor, pastor Décio, poderia explicar de uma forma didática, para nós entendermos essas duas vertentes da igreja, a igreja como organismo e a igreja como organização. Amém. Eu não sei se eu escutei bem, porque o áudio aqui deu uma queda, mas a distinção entre igreja como organismo e como organização, é isso? Amém. A igreja, veja bem, como já foi dito aqui, Jesus se referia à sua assembleia. É claro que a igreja ela tem um componente espiritual, mas, por hora, ela tem um componente também físico. A igreja ela é transcendente, ela alcança todos os santos em todas as épocas, e essa é a comunidade espiritual de Cristo, é o corpo de Cristo. Então, essa seria a igreja como um organismo, não é? A igreja como corpo de Cristo. Mas existe também a igreja como organização. Nós sabemos que existe uma demanda para a evangelização, existe uma demanda para o discipulado, existe uma demanda para a pregação do evangelho. Então, tudo isso nós estamos falando aqui de pessoas que vão ser envolvidas nesse processo. E pessoas sem organização seria um movimento anárquico. E não é isso que nós vemos na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era organizada. Lá em 1 Coríntios 14, se não me engano, versículo 40, a Bíblia, inclusive, diz, façais tudo decentemente com ordem. Então, por isso que a igreja, ela tem presidência, inclusive, existe o dom de presidir, que está lá na carta de Paulo aos Romanos. Por isso que a igreja, ela tem um cremos, né, uma declaração de fé, aquilo que ela crê documentado. A igreja ela tem escritura, porque ela está aqui na terra, pregando o evangelho, enviando missionários, não é isso? A igreja ela tem documentação. Então, veja,
Existe a igreja como um organismo, que seria uma igreja espiritual transcendente, né, que abrange todos os santos. E quando eu falo santo aqui, eu não estou falando de uma imagem de escultura. Quando eu falo santo, eu estou falando daquele que aceitou a Cristo e foi justificado, né, está sendo santificado até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta igreja abrange todos os santos de toda a época. E existe também a parte da organização, né? A igreja ela tem que prestar contas e tal. E essa parte da organização, embora ela seja uma parte que tem muito a ver com a organização do ponto de vista físico, mas ela também deve ser regida sob o ponto de vista bíblico. Não é porque algo, né, é passado em escritura, em cartório, que isso deixa de ser passível de biblicidade. Quando se fala de cristianismo, tudo tem que ser bíblico. Inclusive, a Bíblia vai dizer: façais tudo para a glória de Deus. O cristão, até quando ele está trabalhando para a glória de Deus. Então, isso é importante ressaltar também, porque muitas pessoas dizem, né, eu tive uma visão de um novo ministério, de uma nova igreja, e eu vou abrir ela assim, e abro um movimento anárquico. Eu conheço igrejas que foram fundadas por pessoas assim com essas visões independentes, e conheço que eu falo assim, sei da existência, e essas são igrejas que você nem sabe, as pessoas, os membros, alguns vêm até nós, eu não sei lá na igreja qual que é a escala hierárquica da igreja. Então, se uma pessoa chega lá, eu era bispo, passa a ser bispo lá. Eu era apóstolo, passa a ser apóstolo lá. Não existe uma hierarquia definida. Então, a igreja que está agindo dessa forma está fora dos princípios da palavra de Deus. Porque Jesus, certa feita, ele falou uma coisa, né? Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra civil vem de César. Então, quando Jesus se revela a César, ele está falando da organização governamental, das leis, das regras aqui da terra. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a espiritualidade, ela não te dá o direito de negligenciar a responsabilidade. Então, a igreja, ela é uma organização, e ela deve ser uma organização, como o nome diz, bem organizada, e como um organismo, ela é viva espiritualmente, né? A comunidade daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Perdi o áudio aqui, estou acompanhando pelo celular da Yasmin, e deu uma atrasadinha, mas está na benção, está dando para ouvir aqui. Amém. Então, como foi colocado o pastor Décio, muito bem colocado, que a igreja, como organização, ela também deve ser uma igreja bíblica. Não. Isso aqui é um ponto importantíssimo que nós devemos entender, que nós devemos observar nesta noite. Então, nós percebemos que a igreja, como organismo, a igreja edificada por Cristo, é uma igreja santa, é uma igreja pura, e é uma igreja que não pode ser destruída. Mas a igreja, como organização, ela pode falhar e ela pode cometer equívocos, e ela pode até mesmo ser destruída. É isso mesmo. Ela é santa e ela é invencível. O Senhor Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas a igreja, como organização, se ela não observar os parâmetros bíblicos, vir a ser destruída e não cumprir o seu propósito. Pastor Décio, me ouve bem? Tá muito baixinho aqui. Continua aí que eu vou tentar achar meu fone de ouvido aqui, tá meio bom? Baixo o som aí? Isso, eu vou tentar achar meu fone de ouvido aqui. Pode continuar. Eita, Glória, a gente deu um pique aqui no áudio, mas vamos prosseguir em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, mediante a isso que nós já colocamos, que nós já falamos nesta noite, sobre a origem da igreja, o Senhor Jesus edificou a igreja como organismo, a igreja como organização. Então, o inimigo, ele luta, ele faz de várias formas para tentar destruir a igreja. Então, já que ele não pode destruir a igreja como organismo, como nós falamos aqui nessa noite, ele vai atacar a igreja como organização. Então, nós já vemos que ele fez as perseguições físicas, levantou contra também heresias, falsos ensinos, e também, agora, ele vai entrar agora, como diz algumas pessoas, com sapatinhos de algodão. Ele vai agir de uma forma agora diferente das outras que ele já havia agido, já havia feito. E para falar disso, meus irmãos, nós vamos entrar agora e falar a respeito da paganização católica romana. Pastor Décio, agora, me ouve bem? Amém. Amém, glória a Deus. Então, veja que a perseguição física não conseguiu parar a igreja, as heresias foram duramente combatidas, não conseguiu destruir a igreja, e agora o inimigo vai mudar de rota, ele vai mudar de plano, ele vai mudar de projeto, e agora vai, de alguma forma, trazer prejuízos à igreja do Senhor Jesus, principalmente como a organização. Então, nós damos um salto agora, após as perseguições causadas por muitos imperadores, romanos, que perseguiram tantas coisas, e até chegar a um imperador por nome de Constantino. Constantino, ele é um imperador romano que, em dado momento, quando ele vai lutar contra um outro general que estava disputando ali o Império Romano, chamado Maxêncio. E Constantino, ele vai batalhar com esse Maxêncio e vai ser vitorioso. E tem um pano de fundo aí, que eu quero que o pastor Décio fale a respeito um pouquinho para nós, desta batalha entre Constantino e Maxêncio, que acabou resultando, a conversão, vamos dizer assim, entre aspas, de Constantino. Conta um pouquinho para nós, pastor Décio. Amém. Então, interessante, né? Nós estávamos falando aqui sobre a forma da igreja, né? E aí nós vamos ter a deforma da igreja. E na forma da igreja, a igreja ela tinha algumas vantagens que eu julgo essenciais, irmão Tiago, que o protestantismo recuperou, que é a descentralização de poder. Então, a igreja primitiva, quando ela era a igreja apostólica, ela não concentrava poder. Ela era uma igreja extremamente descentralizada. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele era líder, ele deixava grupos de presbíteros que decidiam sobre assuntos disciplinares naquela região, naquela cidade. Então, era uma igreja descentralizada. E isso era muito bom, porque a igreja ela ia crescendo e não se levantava alguém que aproveitasse desse crescimento para acúmulo de poder. Então, ela era descentralizada. E isso a Reforma Protestante recuperou. É, inclusive, uma crítica que alguns fazem aos evangélicos é que são muitas, que os evangélicos não têm uma igreja, não têm um líder só. Mas isso é uma bênção. Por quê? Porque nós temos uma igreja com estrutura descentralizada e as igrejas elas estão na ponta da batalha, pregando o evangelho, ganhando almas nas favelas, nos lugares onde as pessoas estão sofrendo, a igreja está lá por causa dessa descentralização. A centralização de poder, ela traz uma burocracia muito grande para a igreja. Enquanto se abre uma igreja evangélica, se abre 10 igrejas evangélicas, não se abre uma igreja centralizada, com poder centralizado, porque tudo tem que mandar para Roma, para vir papelada, até para expulsar um demônio,
você precisa de como que diz, exorcista oficial. Então, é tudo burocrático. Eu costumo dizer que o capitalismo é a democratização da economia, né? E que o protestantismo é a democratização da religião. Os plebiscitos são a democratização das decisões políticas, né? E o protestantismo é a democratização da religião, porque na igreja evangélica todos têm acesso a Deus. É descentralizado. A igreja ela era perseguida pelo império. Olha que contrassenso, né? Descentralizada, perseguida pelo império, mas era uma igreja fiel a Jesus e aos princípios doutrinários transmitidos pelos apóstolos. Aí, isso durou bem, apesar de que a igreja enfrentou muitos hereges, como nós já vimos aqui no período da patrística, mas resistiu através dos pais da igreja, que eram homens de devoção, homens santos, homens retos e sérios, até que Constantino, ele se converte. A meu modo de ver, a conversão de Constantino foi mais um oportunismo, porque a igreja evangélica, a igreja na época chamada católica, mas que significa, a palavra católica deriva do grego, que significa universal. Então, quando você fala em igreja católica nos 3 primeiros séculos, eu estou falando da igreja evangélica, né, que pregava, que cria nos evangelhos e nas doutrinas dos apóstolos dos 3 primeiros séculos. Então, a igreja católica dos 3 primeiros séculos é uma. A igreja católica apostólica romana é outra igreja. Então, é importante fazer essa distinção. Uma coisa é a igreja católica, de certa forma, o cristão é católico, porque nós estamos falando da Assembleia Universal, mas outra coisa é a igreja católica apostólica romana, que aí já é uma igreja do Império. E aí o que acontece? Então, Constantino, por oportunismo, porque, segundo dizem, havia nessa época cerca de 9 milhões de cristãos, aproximadamente, e o Império Romano tinha ali 60 milhões de pessoas, 15% já eram cristãos, e 15% nesse cenário é muita coisa, porque eles tinham, no Império Romano, várias religiões. Havia mais de 300 deuses na cultura romana, na cultura helênico-romana. Então, havia muita religião no Império Romano. Então, você ter uma religião com 15% era, sim, um número já bastante alto. Ou seja, 9 milhões de 60 milhões de romanos já eram cristãos. Então, Constantino, vendo esse crescimento, ele aproveita esse crescimento. E, certa feita, após vencer essa batalha já citada pelo pastor Tiago, ele diz que viu uma visão de Cristo, né, na qual Cristo falava para ele a frase, né, eu anotei aqui em latim, in hoc signo vinces, que significa sobre este símbolo vencerás, que era a cruz. Então, ali, ele fala que isso aconteceu com ele, que ele teve essa visão, e que ele passa a ter o dever de ser o tutor, propagador do cristianismo no Império Romano. E aí, então, em 312, depois de Cristo, Constantino, ele legaliza o cristianismo, legalizar uma coisa, oficializar outra. Quem oficializa o cristianismo, portanto, ele passa a ser obrigatório, é Teodósio no ano 381 depois de Cristo. Portanto, aqui 360, 370 anos depois de Constantino. Mas tudo isso começa com Constantino, né? E aí, começando em Constantino, culminando em Teodósio, você tem um salto de 15% de cristãos passa para 100% de cristãos. E quem não for cristão, morte. Então, ali você tem cristãos forçados, né? A igreja se torna submissa ao Estado, uma vez que ela é oficializada como a religião oficial do Império. Há algumas consequências, a legalização do cristianismo traz consequências como a união da igreja com o Estado, a separação do dia, do sol, né? Para o culto. A igreja já fazia culto no domingo, mas os cristãos faziam culto entre as 4h30 e 5 da manhã e depois trabalhavam no domingo. Mas aí o Constantino vem e fala, não, no domingo não vai precisar trabalhar, vai fazer o culto. Tudo isso seria bom, se fosse um motivo realmente justo, se ele não estivesse sendo falso e aproveitando isso para casar a igreja com o Estado e fazer acúmulo de poder. A igreja passa a ser subsidiada pelo Estado, né? Por exemplo, o dízimo vai para o Império, não vai mais para a igreja.
Não é mais a igreja que consagra os seus líderes. Agora, para você ser um líder, você vai lá vamos dizer assim, na prefeitura, e você paga uma taxa e você passa a ser o sacerdote naquela cidade, né? Você tem a alteração da liturgia que mudou muito a forma do culto. Por quê? Porque os ricos começam a frequentar os cultos uma vez que o cristianismo é oficializado. E então Constantino vai colocar cantores profissionais, vai mudar a forma de fazer o culto de uma forma que agrade também o público mais rico. E, por último, a entrada do paganismo, né? Os pagãos são convertidos à força, e uma vez que você tem pagãos convertidos à força, ou seja, que não foram discipulados, né? Eles simplesmente, do dia para a noite agora, vocês são cristãos. Então, eles não foram discipulados, não explicaram para eles o que era cristianismo. Então, o que você tinha? Pagãos na igreja. Então, se você tem pagãos na igreja cristã, que só estão lá para não morrer, qual que é a consequência disso? Daqui a pouco, você vai ter uma teologia pagã. Então, o que aconteceu foi isso. E a igreja foi se paganizando, e essa cultura antibíblica de adoração a ídolos, de invocar os mortos, que não existia antes disso, isso passa a ser uma realidade na igreja. E ela passa a ter o rótulo não de apenas Igreja Católica, mas Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós vemos como que as coisas não acontecem de uma vez, as coisas acontecem paulatinamente. Começa devagar, desapercebido. Então, nós vemos que Constantino, quando ele ali adere o cristianismo como religião, né, para si e depois, posteriormente, para o Império Romano, nós vemos que, a princípio, teve alguns benefícios para o cristianismo. Então, por exemplo, ele aboliu, né, as perseguições contra os cristãos. Os cristãos que vinham sendo perseguidos há mais de 300 anos, né, desde a época de Cristo, agora não há mais perseguição contra os cristãos. Por quê? Porque o próprio imperador, que é Constantino, ele adere ao cristianismo. Mas, foi bem colocado pelo pastor Décio, esta conversão, né, de Constantino ao cristianismo não foi algo genuíno, não foi algo verdadeiro. Porque se nós formos analisarmos os ensinamentos de Jesus, Jesus é muito claro. João 17:3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele é claro em dizer que Deus é um, que não devemos adorar outros deuses. Mateus 4, ali na tentação, somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele servirás, prestarás culto. Então, várias e várias outras oportunidades, Jesus deixou claro que Deus é só um. A adoração a Deus é somente ao próprio Deus, ao próprio Senhor. E nós sabemos que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Constantino, ele já cria, né, em outros deuses, como o pastor Décio colocou aí, fala a memória que ele diz, são mais de 300 deuses. Então, quando ele adere ao cristianismo, ele não rejeita a religião pagã. Ele apenas adere ao cristianismo e continua crendo nos outros deuses. Por exemplo, ele cria no Deus do Sol invicto, né? O Deus Sol era o Deus, vamos dizer assim, oficial de Constantino. Entende? Então, a gente percebe que ser um cristão não é somente algo nominal da boca para fora, mas isso é algo que vem do interior e acaba saltando para fora. Ser cristão é ser como Cristo, é ter mudança de vida. Ser cristão não é andar na prática da idolatria, da imoralidade, dos vícios e tantas outras coisas mais. Jesus espera que a sua igreja seja a igreja diferente, seja uma igreja que brilhe como luz
no meio das trevas, que é o mundo lá fora, o mundo de pecado. Jesus disse uma certa feita em Mateus 5, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Então, que os homens maus olhem, vejam o vosso bom procedimento, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, os cristãos, a igreja de Cristo, ela tem que ser diferente da conduta do mundo, dos homens mundanos, pecaminosos aí fora. Então, perceba que ser cristão é ser diferente. Isso começa no interior e depois, como eu já disse, vai para o exterior. Então, Constantino, ele adere o cristianismo como uma religião, mas não adere os ensinamentos de Cristo. Foi o que nós já falamos. A igreja, os cristãos, devem, como corpo, devem estar sujeitos ao cabeça que é Cristo. Então, Constantino, ele adere o cristianismo como religião, mas não adere o cristianismo bíblico, os ensinamentos de Jesus para a sua própria vida. Então, a princípio, teve os benefícios, um deles, como nós falamos aí, que foi a cessação da perseguição contra os cristãos. Ele também aboliu as execuções, né, como crucificação. Ele aboliu as batalhas que ocorriam nas arenas. Então, houve benefícios. Mas, em contrapartida, como já foi colocado pelo nosso pastor Décio, os malefícios foram grandes. Os malefícios para a igreja foram terríveis, como uma conversão, entre aspas. Então, eram pessoas que tinham uma prática pagã, adoravam os ídolos, adoravam outros deuses, tinham várias e várias práticas, né, imorais, que ali permeavam a idolatria, e eles agora fazem como o Constantino, eles vão para o cristianismo, eles aderem ao cristianismo, mas permanecem, continuam nas suas mesmas práticas imorais e até mesmo idólatras. Então nós temos aí um problema, porque Jesus disse em segunda carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, ser um cristão, a partir do momento que eu vou para Cristo, eu me torno um cristão, eu sou alcançado pelo Evangelho, eu tenho que me tornar uma nova criatura. Eu não posso continuar praticando, fazendo, realizando as práticas do pecado do passado. É necessário uma mudança, é necessário uma transformação. E aí, à medida que, então, o tempo vai passando, como o nosso pastor Décio já disse, Teodósio, ele, então, decreta, né, a conversão em massa do povo romano, que passam agora a ingressar ao cristianismo, ingressar à igreja, que agora passa a ser Igreja Apostólica Católica Romana. Nós, evangélicos, nós somos Igreja Católica Apostólica. O pastor Décio diz que católica é universal, aquele que está, né, espalhado em todo o mundo, daqueles que creem em Cristo, a Igreja universal, a Igreja Apostólica, que crê nos ensinamentos dos apóstolos. Mas nós não somos romanos. Então, aí já é um ponto para você pensar. Porque adotar o catolicismo apostólico romano, nós vamos perceber que, biblicamente falando, é um desvio muito grande dos padrões que Jesus deixou na sua palavra. Então, já começando pela idolatria, já começando pelo paganismo, de uma conversão falsa. Depois nós temos aí, bem colocado o pastor Décio, a centralização do poder por Constantino. Então, antigamente, o poder, né, ele era repartido, cada um tinha o seu talento, o seu dom, a sua vocação, cada um ministrava diante de Deus. Agora, com
a Constituição, a organização do catolicismo romano, o poder passa a ser centralizado, tendo a união da igreja ao Estado. Então veja que a igreja agora vai ser aliada ao Estado e isso vai trazer grandes malefícios para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E à medida que o tempo vai passando, o que acontece? Nós temos a transliteração dos ídolos para os chamados santos. Então isso é algo verdadeiro, algo que nós estamos falando aqui. Você pode pesquisar e ver constatado pela história. Isso aqui não é conversa de pastor, não é conversa de religioso, isso aqui é constatado pela história. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que muitos ídolos pagãos têm uma grande semelhança, uma grande aparência com muitos chamados santos que foram esculpidos e se encontram na Igreja Católica Romana. E aqueles homens, aquelas mulheres que eram servos de Deus fielmente, eles agora são canonizados e são declarados também da Igreja Católica e começam a receber honrarias, começam a receber oferendas, começam a receber culto. Então, biblicamente falando, pastor Décio, o que a Bíblia nos fala a respeito de nós prestarmos culto a uma divindade, prestarmos culto até mesmo uma pessoa que seja de Deus, prestarmos culto a anjo? O que a Bíblia nos fala? Amém. A Bíblia é totalmente contra essa prática. Se você ler a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que um dos principais inimigos de Deus era a idolatria. Inclusive, há na Bíblia um profeta chamado Oséias, que Deus permite que ele case-se lá com uma prostituta, simbolicamente. Por quê? Essa prostituta, ela vai deixar Oséias, e Oséias está sempre tendo que ir atrás dela. E isso simbolizava a traição de Israel para com Deus, que sempre estava recorrendo a ídolos, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E nós temos aqui em Êxodo capítulo 20, versículo de número 3, uma das primeiras coisas que Deus fala, né? Ou a primeira coisa que Deus fala, nos 10 mandamentos. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança. Você não pode fazer uma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais. Deus chama isso aqui de maldade. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar incorrendo numa maldade. O próprio Deus está falando. Êxodo 20, versículo 2, 3, 4 e o 5, né? Que visitam a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, Deus está dizendo aqui, não faça isso, porque senão vocês vão me aborrecer. E é isso que acontece no Antigo Testamento. Quando Israel adora um outro Deus, pega uma imagem de escultura e adora, Israel irrita a Deus. E Deus muitas das vezes permitiu que Israel perdesse batalha, permitiu que Israel sofresse contra os exércitos inimigos por causa da idolatria que de vez em quando entrava em Israel. Então, a Bíblia é categoricamente contra qualquer tipo de imagem de escultura. E aqui, quando fala a semelhança do que há em cima no céu, já cita os anjos. Mas o próprio anjo, lá na ilha de Patmos, quando João se prostrou, disse para João, não adora a mim, não, adora somente a Deus. Então, o próprio anjo não quer adoração. Então, você fazer a imagem de um anjo, querer adorá-lo, querer fazer uma oração sem curvar a ele, o próprio anjo é contra isso. Os próprios anjos são contra isso. Então, isso é algo que vem dos povos pagãos. A religião cristã e judaica do Antigo e do Novo Testamento, o principal diferencial dela das demais religiões é o monoteísmo.
Enquanto a maioria das religiões da face da Terra eram politeístas, o judaísmo e o cristianismo sempre foram monoteístas, ou seja, acredita na existência de um único Deus. Somente esse Deus é em quem nós cremos, é esse Deus que nós adoramos, e é esse Deus que nós servimos. Como que esse processo foi acontecendo? O pastor Tiago já explicou aqui, e um fato interessante que aconteceu em Atenas, no famoso Partenon de Atenas, que era um templo feito para a deusa Atena, que era, vamos dizer assim, a padroeira da cidade de Atenas, uma vez que Teodósio oficializa o cristianismo como religião oficial do império, automaticamente os pagãos passam a frequentar os cultos cristãos. Só que nós estamos falando de cerca de 60 milhões de pessoas. Então não tinha templo ainda pronto. Depois a Igreja Católica vai fazer grandes construções, mas ainda naquela época não havia templos prontos para conseguir trazer todas essas pessoas para o culto. Então o que eles vão fazer? Lá em Atenas, por exemplo, eles cobriram, porque a deusa que está na entrada do Partenon, ela estava totalmente desnuda, então eles cobrem ela com um pano e fazem referência a ela como se fosse Maria, isso no ano 410. Então, em Atenas, Maria passa a ser adorada para substituir a adoração em Atenas. Então, é uma falsa conversão. Na verdade, os pagãos nunca deixaram de adorar vários deuses. E eles apenas adaptaram para o cristianismo. Então, foi o que foi feito com Atenas, por exemplo, lá na cidade de Atenas, com a deusa Atena, lá na cidade de Atenas. Apenas cobriu as partes dela que estavam expostas da escultura e passou a adorar ela como se ela fosse Maria, isso por volta do ano 410. Outros movimentos semelhantes a esse aconteciam, porque o pagão vinha, por exemplo, da mitologia grega, acreditava em Deus, e ele não deixava de acreditar, mas ele passava também a acreditar no Deus do cristianismo. Quem se recusava morria. Então a maioria aceitava, porque você não precisava abrir mão, não tinha essa necessidade. Deu-se um jeito para que as pessoas conseguissem ter acesso ao cristianismo sem necessariamente ter uma conversão genuína. E aí começa esse processo da idolatria, da inserção de ídolos, que ele vai só crescer no decorrer da história. Dentre outras coisas, né, que acontecem nesse período. Então, a idolatria da igreja, até o século I, II, III, se você for olhar, início do século IV também, que começa em 301, né, se você for olhar a história até aí, você não vai ver resquício no seio da igreja de idolatria. Mas a partir desse momento que Constantino se usa de oportunismo para com o cristianismo e Teodósio oficializa, aí então começa uma conversão falsa em massa e então é inserida a prática de adoração de imagens, mesmo havendo textos na Bíblia que são tão claros que Deus é contra. Amém. Então, meus irmãos, como nós temos ouvido aí, veja como que o inimigo ele é sutil. Então perceba que lá nas perseguições era algo declarado, era algo forte contra os cristãos para matar, para destruir. Depois nós temos as heresias que surgiram, né, até mesmo dentro de algumas pessoas ali que tinham um entendimento errôneo de algumas crenças da fé cristã. Mas nós vemos que agora, nesse contexto que nós estamos vendo, foi algo muito sorrateiro, foi passo a passo, foi paulatinamente que as coisas começaram a desandar, que as coisas começaram a se afastar das verdadeiras diretrizes, dos verdadeiros ensinamentos que Cristo tinha deixado. Então perceba que quando as pessoas falam assim que a Igreja Apostólica Católica Romana, que é a primeira igreja, né, que é a Igreja de Jesus Cristo, perceba que não é. Perceba que Cristo morreu, deixou os 12 apóstolos, e aquilo depois vai crescendo, vai acrescentando grande número de cristãos, né?
E a gente percebe que o que vai acontecer a partir do ano 312 é uma instituição oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, que não é a mesma igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ela se afastou, ela foi se deteriorando aquela estrutura que Cristo havia deixado. Então, principalmente a respeito da idolatria, que nós já falamos, o pastor Décio bem colocou, desde o Antigo Testamento e até no Novo Testamento aparecem por toda a palavra de Deus. Então, uma coisa que nós devemos entender, que nós devemos compreender, os crentes, os evangélicos não acreditam em Maria, não acreditam em São Paulo, não acreditam em São Pedro. Quem disse que não? É claro que nós acreditamos. Sabemos que muitos deles, eles serviram fielmente a Deus, muitos deles foram pessoas usadas por Deus, muitos deles foram pessoas devotas a Deus, tinham um grande amor pelo próximo. Mas nós devemos entender que a Bíblia, ela nos dá um princípio que o que devemos fazer, só temos condições de realizar enquanto temos vida. Eclesiastes 9:10, o sábio Salomão vai dizer: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura que tu vais, não há obra, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Então, tudo que nós devemos fazer enquanto nós temos vida. A partir do momento que nós morremos, a partir do momento que nós tombamos ao pó, nós não podemos realizar mais nada, nem por nós e muito menos por aqueles que estão vivos na terra. Semana passada, o pastor Décio deu uma pincelada ali em Lucas 16, vai falar do rico e o Lázaro. Então, naquela passagem a gente percebe que é muito claro que não havia como Abraão enviar Lázaro novamente à terra para evangelizar os irmãos do rico. Não havia como. Não havia como transpor aquele abismo. Então, tudo que nós temos que fazer enquanto há vida. Uma vez que nós morremos, não podemos realizar mais nada. Então, por mais santo, por mais amoroso, por mais abençoado, por mais obras que essas pessoas fizeram, elas passaram. Elas estão mortas hoje. E não podem fazer nada por nós. É aonde que somente Jesus Cristo, ele tem o poder de intermediar nós a Deus. Por isso que Jesus vai dizer: tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Entende? Então você não precisa de um santo para a saúde, você não precisa de um santo para intermediar para você no seu casamento, você não precisa de um padrinho para intermediar você na área das finanças, na área da riqueza, da prosperidade, um Deus para intermediar você em questão de tantas coisas. Jesus disse: tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Ah, mas Jesus não morreu? Morreu sim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então Jesus é o único que morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e está vivo até hoje. A Bíblia diz que ele intercede por nós. João 14:6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único meio de nós irmos a Deus, nós termos contato com Deus, termos comunhão com Deus, termos os nossos pecados perdoados e nós desfrutarmos da vida eterna, é somente através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não se engane, não se iluda. Nós devemos entender que quem faz milagre, que quem opera é Deus. Pela misericórdia de Deus, Deus tem nos usado, tem usado muitos pastores,
para orar e repreender as enfermidades. E muitos têm sido curados. Agora, quem fez o milagre? Foi o pastor ou foi Deus? É claro que foi Deus. Então, nós reconhecemos isso e nós não adoramos os pastores. Não adoramos, não pedimos nada para eles. Mas eles oram a Deus, pedem a Deus, clamam a Deus, e Deus os usa com misericórdia para curar os enfermos, para operar coisas sobrenaturais. Então, nós devemos entender isso, que quem faz é Deus, o homem é apenas um instrumento. Bem colocado pelo pastor Décio, nem o anjo quis receber adoração, nem o anjo quis ser venerado. E isso está claro na palavra de Deus. Então, nós dando continuidade do nosso estudo, nós temos percebido quantas coisas foram acrescentadas à organização da Igreja Apostólica Católica Romana, que foi de verdade, de fato, nós temos que reconhecer que não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós vamos ver que Jesus disse em João 5,39 que nós devemos examinar as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Mas em 1229, depois de Cristo, o Papa proibiu a leitura da Bíblia para os leigos, para o povo. Então, na época, eles tinham só a Bíblia em latim, o povo não tinha acesso à Bíblia. Você acha que todos nós poderíamos, naquela época, ter uma Bíblia como essa? Que você tem acesso de ler na sua língua? Não. A Bíblia, naquela época, estava escrita em latim. E o latim era uma linguagem muito culta naquela época. Então, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. E ainda tem o Papa que impediu, baixou esse decreto oficial, que a Bíblia não deveria ser lida. Ela deveria ser lida e interpretada somente pelos clérigos. Mas isso era uma forma também de o povo, as pessoas, não conhecerem a verdade da palavra de Deus. Porque quando isso vai acontecer, nós vamos falar daqui a pouco, quando o povo viu o que a Bíblia dizia, o que a Bíblia falava, o que Jesus disse nos seus ensinamentos, e comparou com aquilo que eles praticavam na igreja, era uma discrepância muito grande. Era totalmente antagônico. Então nós vemos que Jesus incentivou o estudo da palavra, Paulo incentivou Timóteo ao estudo das Sagradas Letras, e o Papa ordenou que o povo não lesse a Bíblia. Aí nós estamos agora caminhando, entendendo aonde isso vai chegar. Nós temos, por exemplo, depois, a formatação, a criação da oração pelos mortos e do purgatório. Então, queria dar uma oportunidade ao pastor Décio. Nós já falamos um pouquinho aí a respeito dos mortos, mas essa questão do purgatório, e aí nós já vamos fazer um adentro para a pior de todas, que foi a venda das indulgências, que foi o estopim. Então, pastor Décio, dá um panorama aí para nós dessa criação aí herética do purgatório, e já emendando com a venda das indulgências. Amém. Então, o purgatório, eu considero uma lenda, né? Uma lenda que a igreja acreditou e passou como uma versão oficial, de que os que cometeram pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de ir para o paraíso, né? As almas dos que cometeram pecados. Então, ali eles vão para um lugar, uma antessala, onde eles têm a possibilidade de redimir suas falhas. E com um detalhe, depois a igreja ela vai colocar a possibilidade de você tirar, né, a pessoa do purgatório mediante o pagamento de indulgências ou diminuir a pena dessa pessoa, né? Então, o purgatório seria o estado e o processo de purificação ou castigo temporário em que as almas daqueles que morrem em estado de graça
são preparadas para o reino dos céus. Então, é como se fosse ainda uma preparação. E vai contra, inclusive, o que nós falamos a semana passada, que está em Hebreus 9, 27. Tal homem é permitido morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, após a morte, já vem um juízo. É claro que esse juízo ele tem um valor intermediário, porque nós sabemos que haverá o juízo final. A Bíblia fala de pelo menos 7 julgamentos, segundo o pastor Antônio Gilberto, no livro do Calendário da Profecia. 7 julgamentos, pelo menos, que a Bíblia fala. E o último julgamento é o juízo final. Então, o juízo final será um julgamento condenatório final. Mas nós sabemos que a pessoa já passa por um juízo como se fosse uma instância onde a pessoa está aguardando o juízo final. Mas já quem é condenado, e quem é salvo, é salvo. Quem tem a vida eterna tem, e quem não tem já está ali aguardando o tormento, como nós citamos aqui a semana passada, no caso de o rico e Lázaro. E depois a igreja vem com o pagamento das indulgências, né? Então nós sabemos que as indulgências, elas sempre foram um tema muito polêmico, e as pessoas, de certa forma, elas podiam comprar, elas podiam acelerar o processo da salvação, elas podiam negociar a salvação. A igreja dizia que o Papa ele tinha o poder de acabar com a pena, reduzir a pena, a igreja tinha esse poder. Lá depois, junto com Lutero, Papa Leão X, vai usar as indulgências para a construção da capela para São Pedro, né? E aí nós temos lá o Johann Tetzel, que é alguém que vai fazer a propaganda das indulgências e tal. Então, grosso modo, é isso. Amém. 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 Estou ouvindo um pouquinho atrasado o áudio aqui, mas está dando para acompanhar. Paz do Senhor Jesus, nossa irmã Wanderleia, louvado seja Deus. Então nós vemos aí, irmãos, que isso é uma heresia muito grande. Então a gente percebe que por trás não estava o intuito, o desejo de glorificar Cristo, de ganhar almas para o reino de Deus, mas estava lucrando dinheiro, estava lucrando finanças, estava lucrando riquezas. Então veja que não é muito diferente daquilo que nós temos visto aí nos dias atuais. E nós também não concordamos com pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, e procedem desta maneira arrogante, avarenta, gananciosa. Mais à frente, nós vamos fazer uma live a respeito disso e vamos também pontuar e denunciar também essas práticas maldosas, terríveis, né? Consideradas como falsos profetas das igrejas evangélicas por aí. Não podemos ser parciais. Nós somos e devemos procurar seguir aquilo que Jesus disse na sua palavra. Então a gente não está aqui para passar a mão na cabeça, né, do padre, do pastor. Não estamos aqui para defender a causa A ou a causa B, não. Nós estamos querendo voltar ao princípio da palavra de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, que nos últimos dias viriam falsos profetas, aconteceria vários escândalos. Então, meus irmãos, nós percebemos que por trás de tudo aquilo naquela época estava a avareza, estava a ganância, estava o poder, que estava tomando conta da cabeça das pessoas, e não estavam para glorificar a Cristo, mas estavam para glorificar a si mesmos. Não estavam para promover o reino de Deus e a edificação da igreja de esse cenário que está instaurado,
nós vamos começar a perceber que havia alguns que se manifestaram. Então, ou seja, começa a levantar-se pessoas que estavam vendo esses erros grosseiros e não concordavam com aquilo. E essas pessoas se levantaram para protestar. Essas pessoas se levantaram e não concordaram com aquilo que estava acontecendo. Então, nós temos, por exemplo, na história, a partir de um homem chamado Pedro Valdo, e as pessoas que o seguiram ficaram conhecidas como os valdenses, ali em Lyon, na França. E os valdenses, eles repudiavam aquilo que acontecia ali na Igreja Católica Romana. Aquela pomposidade, a idolatria e tantas outras coisas mais. Então, eles eram um grupo que viviam nos campos, e ali eles viviam a vida simples, mas ali procuravam servir, obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Eles se davam à leitura da palavra, ao estudo das Escrituras, procuravam memorizar os textos bíblicos. Então, eles foram um grupo, foram um movimento que não estava concordando com aquilo que estava acontecendo na igreja. E por isso, muitos, milhares e milhares deles foram perseguidos e mortos. Então, pessoas que começaram a se levantar contra a igreja, começaram agora a serem mortas. Então, perceba que, outrora, a perseguição vinha do Império Romano, no caso do exército. Agora, começa também a haver uma perseguição, agora física, comandada pela própria Igreja Católica Romana, pela própria igreja. Sendo que Jesus nos ensinou o amor, nos ensinou o perdão e tantas outras coisas mais. Perceba como é, de fato, um desvio tremendo daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos aí também o John Wycliffe, né, que era padre também ali da Igreja Católica, mas começou a perceber os erros. Por quê? Porque ele tinha acesso à palavra de Deus. Ele tinha acesso às Escrituras. Então, ele era contra somente a Bíblia ser lida pelos clérigos. Ele queria que a Bíblia estivesse na mão do povo ler, o povo conhecer, o povo entender. Ele era contra a pomposidade, o orgulho daqueles homens naquele e a ponto que ele foi até mesmo queimado, né? Foi até mesmo morto, foi considerado como herege. Nós temos também John Hus, que se levantou. Então, queria que o pastor Elias falasse um pouquinho também desses homens pré-reformadores que se destacaram e denunciaram os abusos daquela época. Amém. Uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Você vê que, por exemplo, os valdenses começaram com homens pobres de Lyon, e depois você teve o movimento crescendo com o Pedro, que era um comerciante rico, que vendeu seus bens e doou para que aquele movimento crescesse. Eles pregavam uma abstinência das riquezas, porque a igreja se tornou uma igreja muito abastada, muito pomposa e tal, e os clérigos já estavam muito apegados à riqueza da igreja. Então, vieram os valdenses. Mas veja que começou com homens pobres de Lyon. E aí depois vieram outros, como John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, né? Então, mas isso em manuscrito, ou seja, textos escritos à mão. Portanto, você fazer cópias do texto, naquela época era inviável. E John Hus, Jerônimo de Savonarola, que foi outro também que pregador eloquente e tal, e homens que Deus usaram. No caso de Jerônimo, se não me engano, creio eu que até ele passou por um arrebatamento, acho que de 6 horas na Itália, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, você vê aí um arrebatamento de sentido. Então, você vê aí como eles eram pentecostais, não é? Os pré-reformadores. Então, eram homens de oração, homens de busca. Deus deu muitos livramentos para eles. Por que eu estou dizendo que uma coisa está ligada à outra? O que está ligado aqui? O Jerônimo de Savonarola foi um homem que se revoltou
na cidade dele, porque o rei teria comprado, me fugiu o nome da cidade italiana aqui agora, não sei se é Florença, teria comprado para o filho que é o direito de ser padre, de ser bispo. E o filho dele era uma criança. Era um menino, se não me engano, acho que menos de 10 anos de idade. E ele comprou para o filho dele ser o bispo da cidade. E o Jerônimo Savonarola, outros irmãos, começaram a pregar contra aquilo. Né? E Deus usou eles poderosamente, muitas pessoas foram salvas. E por que eu estou dizendo que uma coisa está ligada à outra? Outro dia alguém me perguntou sobre o Lutero e a questão da reforma protestante. Que quando o pessoal vai se contrapor à reforma protestante, o pessoal ataca muito o Lutero, porque diz que ele queria se casar, porque alguma coisa isso e outro. Mas veja um detalhe, a reforma protestante não começa com Lutero. O Lutero, ele chega e ele encontra um ambiente popular totalmente favorável para que a reforma acontecesse. Que o Pedro, que o Jerônimo Savonarola, que o John Hus, que o John Wycliffe não encontraram na sua época. Então, esses pré-reformadores são os antecessores do Lutero, que ainda não tinham todos os recursos disponíveis para fazer uma reforma protestante. Porém, eram homens que, mediante a unção do Espírito Santo, mediante a graça de Deus, conseguiram influenciar muitas pessoas. De forma que, quando houve a reforma protestante, já havia muita gente, já era um movimento popular, não só de uma parte da igreja, mas também da elite política e do próprio povo, que não aguentava mais a opressão que a igreja estava fazendo. Você tem uma ideia do tamanho da opressão? A miséria era muito grande naquela época. Né? Era muito grande, esgoto a céu aberto, então havia muitas infecções. Por exemplo, a peste negra, foi, né, a primeira vez que a peste negra dizimou milhões, foi nessa época. Então havia muitas pestilências, muita pobreza, as pessoas viviam 30, 35 anos de idade só, e não tinham o que comer. Agora, quando você olhava para os campos estavam cheios de animais que as pessoas poderiam matar para comer. Mas a igreja proibia o povo de caçar. Só os padres podiam caçar na Idade Média. O povo não tinha o que comer e a igreja proibia o povo de caçar. E os políticos, eles não tinham autoridade nenhuma. A igreja começou a acumular poder. Você veja, não sei se foi no século VIII, que houve um papa que se declarou vigário substituto de Deus e que a igreja era herdeira por direito de Constantino. Então, esse papa emitiu um documento dizendo que esse documento era Constantino passando para a igreja o território que hoje é conhecido como Vaticano, que é um país. Então, a igreja começou a acumular terrenos, começou a acumular territórios, poder, riquezas, e o povo estava na extrema pobreza, o povo já não aguentava mais, e homens de Deus se levantaram nessa época e começaram a pregar a palavra de Deus, a falar a verdade. Tudo isso foi um terreno fértil, preparatório. Infelizmente, esses homens que você citou não viram a reforma protestante acontecer na sua época, mas sem eles a reforma seria impossível. E aqui fica uma lição para nós. Às vezes nós queremos começar e já fazer tudo. E as coisas de Deus têm um processo. Né? Você imagina tanto tempo de corrupção, tanto tempo de deforma, e não foi assim do dia para a noite. Não foi um homem que reformou tudo. Não foi dois homens, não foi duas pessoas. A reforma foi um processo que teve o antes, o durante e o depois. Ou seja, teve a preparação, teve o acontecimento e teve os desdobramentos. Teve ainda a contra-reforma e etc. Então, mas sem esses homens dando a vida, porque muitos deles morreram, foram declarados como hereges perante a igreja. Para você ter uma ideia, o grupo dos valdenses, ele foi quase dizimado. Aquele grupo quase ninguém sobreviveu, porque a igreja matou todo mundo. Então, homens que sofreram, padeceram necessidade, mas que plantaram uma semente. E essa semente a longo prazo germinou, e graças a Deus, hoje nós estamos aqui. Graças a Deus, hoje a igreja não está casada com o Estado.
a igreja tem a sua independência. É claro que eu não acho que o modelo Estado laico é o melhor modelo de todos, mas é o que tem, porque nós temos, quer queira, quer não, uma pluralidade de religião. E na Bíblia, você não vê em nenhum momento dizendo que quem não quiser ser cristão deve morrer. E quem não quiser ser cristão deve ser posto na fogueira, deve ser decapitado. Na Bíblia você não tem isso. Deus não força ninguém. Né? Intimidade forçada é violência. Quem quer ser íntimo de Deus, isso é uma decisão que a pessoa toma. Quem quer ser amigo de Deus, quem quer ter paz com Deus, é uma decisão pessoal, individual. Deus não força ninguém. Na Bíblia, isso nós temos bem claro que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então, não precisa da igreja tomar o Estado como ferramenta para promover o cristianismo. Não. Esses homens, os apóstolos, veja bem como a igreja primitiva resistiu às heresias. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que punha à prova os que se dizem apóstolos, mas não eram, diz a Bíblia lá no texto de Apocalipse. Eles fizeram isso de forma descentralizada, cada igreja resistiu da sua forma. Não precisa da igreja fazer um monopólio religioso estatal para assim todos serem cristãos. Não, porque Deus ele quer que a gente vá de corpo, alma e espírito. Por decisão pessoal íntima, é de coração que nós temos que servir a Deus. E esses homens plantaram a semente para a liberdade religiosa, que hoje seria impossível sem que isso acontecesse. A reforma protestante ela não tem só um legado religioso e espiritual, ela tem um legado político, ela tem um legado civil. Ela foi importante para que hoje nós tivéssemos na Constituição direitos que talvez, se não fosse a reforma protestante, nós não teríamos. Porque estaria alguém falando para nós, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mesmo que isso custasse a nossa vida, nós teríamos que obedecer. Então, a reforma trouxe também essa liberdade civil, para que cada indivíduo faça a sua própria escolha. E para isso, esses homens deram a própria vida para plantar uma semente. Amém? É isso. Meus irmãos, os homens foram muito corajosos, né? A semelhança dos apóstolos, ali, quando começaram a pregar o evangelho, levantaram a bandeira, foram adiante e até mesmo cumpriram aquela palavra que Jesus havia dito em Atos 1:8, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, aquela palavra, ser-me-eis testemunhas, a palavra testemunha no grego é mártires, que significa aqueles que serão martírios, aqueles que serão martirizados ao ponto, né, irão testemunhar ao ponto até mesmo de serem martirizados por causa da fé, por causa do evangelho. Então, esses homens levantaram e bradaram naquela época contra aqueles abusos. E John Huss, ele, ali o seu nome tinha uma conotação de ganso. E aí diz que quando ele estava sendo executado, ele disse assim, vocês hoje estão matando um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne, e vocês não vão poder matar ele. E esse cisne, né, que John Huss, ele se proferia, isso acabou acontecendo, porque 100 anos depois, ali cerca de 102, acho que ele errou apenas por 2 anos, mas aquilo que já começou através dos pré-reformadores, ele vai tomar corpo, ele vai acontecer de fato com Martinho Lutero. Então, o pastor Décio já falou que havia não somente a questão religiosa, mas havia a questão cultural, havia a questão ali a respeito, né, da igreja que detinha todo o poder financeiro, poder estatal, o poder da cultura. Então, a igreja ela era dominadora naquele período. Então, pessoas que se levantassem contra aquilo que a igreja dizia, contra aquilo que a igreja pregava, era perseguido. Então, no caso aqui, nós temos Martinho Lutero,
que, analisando, vendo, biblicamente falando, a questão da salvação pela fé e a venda das indulgências, então é onde vai dar o estopim para a reforma protestante. Então perceba que nós já falamos da forma da igreja, qual é a forma da igreja, depois nós falamos como que a igreja ela se deformou, e agora nós estamos vendo um movimento que vai trazer a reforma, que vai reformar a igreja, que vai tentar trazer a igreja para o seu propósito original. Então, Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, ele era um homem que lutava muito forte com as suas paixões, com os seus desejos, com os seus prazeres, né? E ele ali, atormentado com tudo aquilo, numa noite, numa tempestade, quase que um raio lhe atinge, e ali ele faz um voto, que agora eu esqueci o nome da santa, que ele fez aquele voto, de que seria um monge, de que se dedicaria... Santa Luzia, né? Oi? Seria Santa Luzia? Não me pode a memória aqui, não sei se é esse mesmo. Mas aí, o que ele faz? Ele toma aquela atitude de ser uma pessoa devota. E ele era aquela pessoa que realmente era entregue ali à piedade. Ele tentava, né, se satisfazer espiritualmente através das boas obras, de tudo que pudesse fazer ali que a igreja ordenava, Martinho Lutero ele fazia, ele ordenava. E diz, meus irmãos, a história de que um dia ele vai a Roma e havia um movimento tão grande que as pessoas iam a Roma para visitar, havia muito, vamos dizer assim, artefatos religiosos, ossos dos mortos, que eram dos santos, objetos sagrados, né? Então havia um atrativo muito grande. Então pegava ali um crânio qualquer, colocava ali, isso aqui é o crânio da cabeça de João Batista, aqueles ossos é o osso do São Pedro, e tantas coisas para atrair a multidão, para que ali as pessoas viessem a ofertar, a dar o dinheiro, a comprar, para tudo favorecer para a construção da capela, né, da Basílica de São Pedro, que era algo extraordinário, né? Então, meus irmãos, numa dessas, é onde que Martinho Lutero ele já estava revoltado contra aquelas indulgências, né? E ele, quando ele está subindo ali as escadas, parece que uma voz forte fala no seu ser, no seu ouvido: o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero, através ali do estudo da carta aos Romanos, ele vai perceber que o homem não é justificado pelas obras, mas o homem é aceito por Deus, tem os seus pecados perdoados, é justificado pelo Senhor através da fé em Cristo. Então, Martinho Lutero ele começa a observar tudo aquilo que a igreja pregava, que a igreja propagava, o estilo de vida que eles viviam, os erros teológicos, e Martinho Lutero, então, começa agora a escrever. Ele vai escrever 95 teses contra a Igreja Católica Romana, os erros doutrinários, a pomposidade do papado, dos clérigos e tantas coisas mais. Então, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, ele vai e fixa nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, porque ali, na porta da igreja, era como se fosse um mural da cidade. As pessoas que quisessem se informar a respeito de algo, iam ali para a porta da igreja, porque ali estava fixado várias notícias, várias informações, e é ali que Martinho Lutero publicou as suas 95 teses contra todo aquele regime, contra todo aquele império que dominava naquele período que estava naquela época. Então, dali se iniciou, deu-se o estopim para a reforma protestante. Então, a princípio, né, Martinho Lutero ele não queria dividir a igreja. Martinho Lutero não é um revoltado, um rebelde, como é visto pelos católicos, de um homem que era um rebelde,
estava conspirando, não. Ele estava indo de forma sincera. Ele estava questionando o que estava acontecendo, queria que os papas, os clérigos, reconhecessem os seus erros e se voltassem para a palavra de Deus. Mas, infelizmente, não foi esse o recado que eles entenderam. Eles entenderam de uma outra forma. E aí, então, eles até mesmo começaram a intimar Martim Lutero a se retratar. Queria que Martim Lutero retirasse tudo aquilo que ele havia escrito, porque senão ele receberia o mesmo dano que John Wycliffe e que também John Hus. Então, meus irmãos, a partir de Martim Lutero e tantos outros, como Zwinglio na Suíça, como João Calvino na Suíça, como John Knox na Escócia, esses homens se destacaram, né, sendo, vamos dizer assim, o trator de esteira Martim Lutero, e aí aquilo vai trazer uma revolução muito grande. Então, quero passar a oportunidade do pastor Décio, falar um pouquinho, né, desta volta, desta reforma da igreja, para que nós venhamos a ter uma dimensão maior, histórica, a respeito desse fato. Amém. Então, já nesse período anterior a Lutero, nós temos a reforma, o Renascimento. O que era o Renascimento? Era um movimento intelectual que pregava a volta às fontes originais, porque já havia chegado um ponto na Igreja Católica que ela já abarcava não só a teologia, mas a filosofia, as artes. Então, já não havia mais os originais, por exemplo. Não se refletia sobre Aristóteles do ponto de vista do próprio Aristóteles. Até hoje, muitas pessoas falam de Aristóteles tendo em vista a visão da Igreja Católica, não os escritos do próprio Aristóteles. Então, no Renascimento, os intelectuais pregavam a volta às fontes, tanto do ponto de vista da filosofia, das ciências humanas, do ponto de vista geral, e também houve um movimento aí, esse movimento acabou, vamos dizer assim, refletindo na Reforma Protestante, a volta à fonte da religião, que é a Bíblia. Há, inclusive, um feito, certa feita aconteceu de Lutero estar na biblioteca do monastério, lá de Wittenberg, e ele foi olhar a porta da biblioteca, estava sendo calçada pela Bíblia. Já não se lia mais a Bíblia. Inclusive, era difícil você ter acesso, somente os clérigos tinham acesso mesmo ao texto, porque sabiam ler em latim. Mas o povão não lia latim. O povo não tinha esse acesso ao latim. Então, o povo nem tinha acesso à alfabetização nessa época. A alfabetização era horrível. Inclusive, esse é um outro legado da Reforma Protestante, porque as escolas foram criadas no período da Reforma Protestante, por um protestante. Então, você tem a alfabetização, a evolução das artes, a evolução da teologia, da filosofia, etc. Mas até esse tempo, tudo era feito dentro da igreja, para a igreja e sob os olhos da igreja, o aval da igreja. Então veio o Renascimento. Em 1450 foi inventada a imprensa. Por exemplo, John Wycliffe traduziu para o inglês manuscrito, escrito à mão. Lutero teve o prazer de traduzir o Novo Testamento já na época da imprensa. Ele teve o prazer de fazer as 95 teses já na época da imprensa. Então, os exemplares foram impressos e aquilo fez um sucesso entre o povo na Alemanha. E aí, então, começa-se a Reforma Protestante, né? Então, o terreno para Lutero está mais pronto do que para John Wycliffe, do que para John Hus. E Lutero, então, aproveita esse arcabouço intelectual, também tecnológico, que é a invenção da imprensa, que muda a história do mundo por completo. Então, hoje você tem aqui um exemplar da Bíblia Sagrada, como você já disse aqui no início, por causa disso. Então, Lutero, então, ele imprime, então ele tem mais agilidade, mais facilidade de fazê-lo. E também surge Zwinglio. Geralmente as pessoas fazem críticas ao protestantismo tendo como vista Lutero. Porém,
Lutero ele apenas inicia, mas a reforma ela não acaba com Lutero. E se você for analisar do ponto de vista substancial do que nós cremos hoje, o que Lutero fez diante do que nós cremos hoje é muito pouco. Porque, por exemplo, Lutero foi contra as indulgências, que o Tetzel ele estava comercializando de uma forma assim veraz. E na Contra-Reforma, que foi o movimento católico contra a Reforma Protestante, o Papa Leão X condenou o Tetzel como um herege por estar exagerando na venda das indulgências. E Lutero ele não cria que o Papa não podia perdoar. Ele acreditava que o Papa, sim, tinha poder para reduzir as penitências, mas ele discordava do modo como essas penitências estavam sendo cobradas. A partir de 1522, né, veio John Hus, que começou a criticar mais severamente do que o Lutero alguns pontos da Igreja Católica, como, por exemplo, a devoção à Virgem Maria, né, a autoridade dogmática e disciplinar dos concílios e dos papas. Isso foi Zwingli que criticou. O culto das imagens foi Zwingli que criticou. A missa como sacrifício foi Zwingli que criticou primeiro, né? Então, ele não tinha um ponto de vista, vamos dizer assim, muito próximo do Lutero, porque há muita coisa em Lutero que ainda não era reformado. Inclusive, tentaram várias vezes unir o Zwingli com o Lutero, não foi possível, porque eles divergiam em vários pontos. Então, a partir de 1522, no ano em que ele casou, aí o Zwingli empenhou-se nessa obra protestante, fez lá 67 breves artigos de fé, e neles ele afirmava que Cristo é a única autoridade da igreja e que a salvação se operava pela fé. Então, o Zwingli vem encorpando, né? Ele vai influenciar Erasmo de Roterdã, que é um outro teólogo dessa época também, que foi muito importante, né? Ele afirmou, o Lutero não fez isso, o Zwingli fez, afirmou o caráter simbólico da Eucaristia. O Lutero acreditava que a Eucaristia realmente era o corpo e o sangue de Cristo, não acreditava como nós acreditamos, simbolicamente, mas o Zwingli vem e diz, isso é um absurdo, nós não comemos Cristo na ceia, nós comemos o que representa Cristo, o símbolo de Cristo, né? Então, o Zwingli é quem faz isso primeiro. Ele vai implementar debates teológicos entre o ponto de vista católico e protestante na Suíça. Então, você vê que foi um processo ali que o Lutero aproveita esse momento para adiantar bastante coisa, porém, vem o Zwingli, acrescenta mais um tijolo importante, vem o Calvino, acrescenta mais algumas coisas importantes, ressaltando que esses homens não são perfeitos. É como eu disse aqui, o Lutero acreditava em muita coisa ainda que era resquício do catolicismo romano. O Zwingli, embora seja dos três o que eu acho assim que tinha um objetivo mais concreto, ele também havia coisas que eram requisitos do catolicismo romano em Zwingli. E o Calvino também. Então, a reforma protestante foi um processo que começa com o Lutero. Mas, antes disso, seria impossível se não tivesse a pré-reforma. Né? Vamos dizer assim, inaugura com Lutero. Mas para você inaugurar uma loja, alguém tem que ter ido lá construir, alguém tem que ter ido lá fazer o trabalho braçal mais forte, que foi feito antes de Lutero. E aí Lutero dá um início, mas Zwingli vem aperfeiçoa, Calvino vem aperfeiçoa, Armínio vem aperfeiçoa, John Wesley vem aperfeiçoa, e até hoje nós estamos cada dia aperfeiçoando mais. Você veja, por exemplo, quando a igreja pentecostal veio e surgiu, aí sim você tem a cereja do bolo da reforma protestante. Porque na igreja bíblica, eles acreditavam nos dons espirituais. Eles acreditavam que os dons só iam cessar quando viesse o que é perfeito. Está lá em 1 Coríntios 13, quando Cristo voltar. Então veja que esse ponto, embora fosse crido já antes do século XX, já se cria nisso, mas ele é realmente elaborado pelo pentecostalismo no século XX, 400 anos depois de Lutero.
Então, você vê que a reforma foi um processo. Escolher alguém para ser o homem da reforma, eu acho que acaba desconectando com a realidade. A realidade não foi essa. A realidade foi que houve um processo no qual o Lutero colaborou muito positivamente, porque foi no momento certo, foi na hora certa que ele fixou as 95 teses lá em Wittenberg. Amém. Amém, glória a Deus. Então, a partir daí nós vemos que a igreja ela recebe esse despertamento a retornar, a voltar aos princípios da palavra de Deus. Martim Lutero, ele ali vai a um castelo, fica ali escondido, e ali ele consegue traduzir a Bíblia para na linguagem do povo, linguagem alemã, e o povo tem acesso à Bíblia e começa a ler, a entender, a compreender o que de fato o Senhor Jesus havia dito, havia ensinado, os apóstolos haviam ensinado, e como estava completamente diferente daquilo que era vivido na época pela Igreja Católica. Então, o pastor Décio aí nos deu um bom panorama histórico daquele período, daquela época, e eu anotei aqui, é o que nós, os teólogos, os reformadores, denominaram como as 5 solas. E assim, nós encerramos essa live com 1h34. Então, quais foram as bases teológicas, bíblicas, que os reformadores recorreram? Então, primeiro aí, nós temos sola fide, significa somente a fé. O catolicismo cria na justificação pelas obras, pela penitência, pela castidade. Mas o protestantismo, a Bíblia Sagrada fala que somente pela fé o homem é justificado e aceito diante de Deus. Pastor Décio. Amém. Então, sola fide, né? A igreja nesse momento, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela acabava pregando a salvação por obras, né? A própria indulgência está muito claro isso na indulgência. Mas a Bíblia ela é totalmente contrária a isso. Nós temos lá Efésios 2, versículo 8, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação ela não vem do nosso esforço humano. A salvação é pela fé. Então, basta crer. Deus reduziu a salvação à maior simplicidade. Quando nós vamos estudar em teologia sistemática, a teologia mais simples de ser estudada é essa teologia, a teologia da salvação. Porque Deus reduziu a maior simplicidade. É claro que dentro da soteriologia há debates, mas aí é externo. Mas, por exemplo, eu aqui na minha igreja, para ensinar salvação para os irmãos, Deus já reduziu a maior simplicidade. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então a salvação vem mediante a fé. Mediante a fé em Cristo Jesus, que aí entra numa outra só. Né? Então, mas aí nós temos a salvação pela fé, a fé vem pelo ouvir pela palavra, já ouve, já tem outra, né? Então, pela graça de Deus, nós somos salvos. Eu costumo dizer assim que a fé aciona a graça, né? E a graça traz a salvação. É como se a fé fosse o combustível e a graça fosse o avião, fosse o carro, fosse o transporte. Né? Pela graça, Deus usou a sua graça, Ele deu o presente da salvação, apenas nós crendo em seu único Filho que fez tudo por nós. Amém. Amém. A segunda sola escritura, somente as escrituras. O catolicismo crê nas escrituras, mas eles criam que somente o supremo magistério, os clérigos, poderiam interpretar a Bíblia. Eles criam na Bíblia, porém, eles não praticavam aquilo que a Bíblia
dizia, aquilo que a Bíblia ordenava. E também o catolicismo crê na Bíblia, mas eles achavam que só o Papa teria a autoridade, a infabilidade papal para poder interpretar. Então aqui eles as interpretações que o Papa fazia estava de pé em igualdade com a Bíblia ou até mesmo acima da Bíblia. Então, por exemplo, como o exemplo disso, nós temos que, não me recordo qual o Papa de fato, o pastor Dias capaz de falar para nós, um Papa que ele não tinha pecado, que Maria, ela não morreu e que Maria foi assunta ao céu. Ora, em lugar nenhum na Bíblia nós temos esta passagem. A única coisa que aparece lá em Lucas é que o anjo a chama de salve agraciada. Ela foi uma mulher que recebeu a graça de Deus para gerar o Messias. Mas não tem nada a ver que ela não tinha pecado, e etc, etc, etc. Então perceba que eles tinham as escrituras, mas eles submetiam as escrituras às suas próprias interpretações. Então só a escritura, somente a escritura. Pastor Décio. Exatamente, só a escritura, né? Você veja, a própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Paulo diz, qualquer que vos pregar um evangelho além desse que vos temos anunciado, seja anátema. Você que perdeu a nossa live da semana passada, nós falamos aqui da patrística, os pais da igreja. Os pais da igreja são os que iniciaram a tradição pós-bíblica. E eles declaram abertamente que tudo deve ser tirado da Bíblia. Que a Bíblia deve ser, nós lemos aqui, eu li aqui o texto de Justino, né, dos pais da igreja falando que tudo que nós falarmos tem que ser pautado pelas escrituras sagradas. Então, são as escrituras sagradas o documento do cristianismo. Veja, o cristianismo, o evangelho, foi um acontecimento. Cristo nasceu, Cristo viveu, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Isto é o evangelho, e este evangelho, o documento dele, porque todo fato histórico, você precisa de documento, porque você não tem testemunha viva. Nós não temos uma testemunha que tem 2000 anos de idade, né, que está aqui entre nós, aqui no mundo dos homens, para nos dar o testemunho do que aconteceu. Então, como que você confirma um fato histórico? Pelo documento. Qual que é o documento primordial do cristianismo? É uma questão de lógica, gente. É a Bíblia. É a Bíblia que foi escrita por aqueles que andaram com Jesus. Então, não tem o que acrescentar aqui. É por isso que Paulo diz, qualquer que vos pregar um evangelho além desse, seja anátema. Então, é pela palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso. Amém. Amém. Agora nós temos o terceira sola, que é o solus Christus, somente Cristo. Catolicismo romano, eles criam em Cristo, porém também acreditavam que os padres, que os papas, eram substitutos de Cristo na terra, sendo eles criam que Pedro era o primeiro, e depois, assim sucessivamente, os sacerdotes, os bispos, os padres, os papas, eram substitutos de Cristo na terra, podiam perdoar pecados, intermediar o homem a Deus, e também acreditavam na intermediação dos santos. Porém, só os Cristos afirma que só Cristo é o mediador entre Deus e o homem, não há outro nome pelo qual nós devemos de ser salvos, somente através do nome de Jesus Cristo. E somente através de Jesus Cristo o homem tem a salvação, tem a vida eterna. Só os Cristos, pastor Décio. Exatamente. E aqui, em Atos 4:12, a Bíblia diz, né, em nenhum outro, foi dito aqui pelo pastor Tiago, há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, solos Cristos, sola fide, sola fé. A fé em quem? Em Cristo.
pela palavra, sola escritura. Então, nós sabemos que Cristo veio ao mundo e fez tudo isso por nós por causa da palavra. Nós sabemos que nós temos que crer nele. É Jesus que vai mudar a nossa vida. Hoje, até hoje, a igreja romana ainda prega que existe uma dolia e uma hiperdolia, uma adoração menor, que é para os santos, e uma adoração maior, que é para Cristo. Mas nós lemos aqui, Êxodo 20, que nós não devemos nos encurvar a ninguém que não seja Deus. Por que nós nos encurvamos a Cristo? Porque Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, diz a Bíblia, que os três são Deus. Então nós sabemos disso, está claro isso nas Escrituras. Não é invenção de ninguém. Fora isso, qualquer outra coisa é alteração da Bíblia Sagrada. Amém. Amém. E aí nós vemos também que o próprio Senhor Jesus diz que quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, e o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, vai dizer que mediante o sacrifício de Jesus Cristo, todos nós temos livre acesso ao trono da graça. Então nós temos que ter ousadia, pelo sangue de Jesus, de adentrar ao Santo dos Santos, ao trono da graça, e orar e clamar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também tem a quarta sola gratia, somente a graça. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o catolicismo, eles criam na salvação de Deus. Salvação é através de Cristo, mas também criam que o homem poderia ser salvo pelas suas obras meritórias, através de obras de caridade, esmolas, penitências, etc. Mas a Reforma Protestante, a Bíblia Sagrada, afirma veementemente que o homem é salvo somente pela graça de Deus. Sola gratia, pastor Décio. Somente a graça, como diz Efésios 2:8, que eu já mencionei aqui, né? Pela graça sois salvos. E isto o quê? A graça não vem de vós, ela é um dom de Deus, é o favor imerecido, né? Que nós aprendemos na escola dominical. Graça é favor imerecido. Ou seja, você não merece a graça de Deus, você não merece o favor de Deus. Ele decidiu nos dar esse presente, ele deu, ele doou. Foi uma atitude divina, uma atitude nobre de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. A quinta, agora, para nós encerrarmos, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia é clara em dizer que só a Deus a glória. Só a Deus é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda magnificência. Só Deus é digno da nossa adoração. Só Jesus Cristo é digno de ser adorado, o Espírito Santo. Então, a Trindade Santa, somente Ele é digno de ser adorado. O catolicismo, porém, crê que devemos dar glória a Deus, mas também devemos venerar, devemos adorar, devemos prestar culto, devemos pedir aos santos, porque eles também receberam uma glória, vamos dizer assim, ainda que seja uma glória menor, mas eles possuem uma glória e devem receber veneração. E se nós formos olhar o que é venerar, o próprio dicionário diz que venerar é adorar, é prestar culto. Mas a Reforma Protestante, a Bíblia Sagrada, diz, só lhe deu glória, pastor Décio. Em Atos 14, verso 8 ao 18, narra a história de Paulo e Barnabé, quando eles estavam ali curando, orando, e Deus curou um homem que era coxo. E então, os moradores ali daquela cidade decidiram começar a adorar Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses. Então, Paulo ali em Atos 14, do 8 ao 18, tem essa história, você pode ler. Ele pede que aqueles homens levantem, porque eles são apenas homens. Também nós lemos aqui Apocalipse 22, versículo 9, onde o anjo fala para João,
depois que João prostrou, ele diz: vê, não faças isso, eu sou com servo teu, né? Dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então, o anjo negou a adoração, e ele disse: adora a Deus, para João. Então, somente a Deus a glória. A Bíblia diz que a glória de Deus, ele não dará a outrem, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é somente a Deus, o Criador dos céus e da terra. Dele vieram todas as coisas e para ele vão todas as coisas. Se nós estamos aqui, é única e exclusivamente por causa de Deus. Eu sempre fico falando, pensando, por que Deus nos criou? Né? Porque alguns dizem, Deus nos criou para adorá-lo e tal, e etc. Mas isso não responde o cerne da questão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não havia necessidade para Deus nos criar. Por exemplo, nós estamos falando de adoração. Deus já tinha os anjos que o adoravam no céu. Por que Deus nos criou? Eu só consigo achar uma resposta, que é uma arbitrariedade do amor divino. Deus tem um amor tão grande que ele decidiu em algum momento nos criar pelo seu amor, né? Pelo seu infinito amor. Ele não precisa de nós. Paulo diz no Areópago, lá em Atos 17, que ele não é servido por homens, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por homens como que necessitando de alguma coisa. Então, por que Deus nos criou? Por amor, porque Ele é amor. Então, nada mais justo do que nós glorificarmos. Inclusive, quando eu entendo isso, eu glorifico a Deus. Eu exalto a Deus, porque hoje em dia nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, e o Deus onipotente, onipresente, onisciente, decidiu em algum momento nos criar. A humanidade caiu, ele optou por vir aqui salvá-la, por dar a vida do seu único filho por cada um de nós, né? Então, esse Deus que nós servimos, esse Deus, ele é maravilhoso, e nós devemos glorificar e exaltar somente a ele. E nós deixamos aqui para você: adora a Deus, glorifica a Deus. Não glorifique pessoas que já morreram. Amanhã você vai morrer, você vai para o céu, o seu corpo ele vai para a sepultura, aguardar o dia da ressurreição, e você não vai poder fazer nada por ninguém. Assim também são as pessoas que já existiram antes de nós, são pessoas como nós, homens normais como nós. Então, ninguém pode fazer algo para alguém. Quem pode realizar tudo em nós, a Bíblia inclusive diz isso, é Ele que opera tudo em nós, é Deus. Então, somente a Ele a glória, somente a Ele a adoração e somente a Ele o louvor. Hein? É isso. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esperamos que esse estudo, esta live, foi esclarecedora para você, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, amiga, ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Então, nós deixamos muito bem claro aqui que não é opinião minha, nem é opinião do pastor Décio, não estamos atacando e defendendo ninguém. Estamos mediante a palavra de Deus que nos ordena a pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é as boas novas de salvação do Senhor Jesus. Ele tem que ser pregado por completo. Devemos falar aquilo que Jesus falou e devemos reter aquilo que Jesus reteu, aquilo que Jesus nos passou. Portanto, aquilo que a Bíblia não diz, eu não devo dizer. Aquilo que a Bíblia pede para não fazer, eu não devo fazer. Então, meus irmãos, a religião, a igreja verdadeira, é aquela que observa os princípios da palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue te abençoando poderosamente. Semana que vem estaremos aqui novamente, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Pastor Décio, suas considerações finais e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Eu só queria ressaltar que nós fizemos aqui, falamos aqui de história, né? Igual você disse, nós estamos contando a história. Essa história você pode pegar, você que tem filho aí, você que estuda, pega o seu livro de história, dá uma conferida lá, você vai ver que está tudo nos anais da história da humanidade. Então é sobre a história que nós estamos falando. E um segundo ponto também que eu queria ressaltar aqui, que para a gente esclarecer, já que nós estamos falando aqui desse paganismo,
e citando a reforma, houve também a contra-reforma, que é um outro processo, mas eu vou explicar uma coisa que aconteceu, que foi a inserção dos livros apócrifos, que eram livros proibidos pela própria igreja. Por quê? Porque agora que nós estamos aqui com 1 minuto e 55 segundos, eu percebo que eu creio que nós conseguimos aqui, de forma assim, bem resumida, esclarecer algo para muitas pessoas que tinham essa dúvida. Por que não é uma igreja só? Por que é assim? Né? Por que houve esses protestantes, esse nome, né? Protestante não é um nome muito bom. E então as pessoas acabam entendendo mal, e eu creio que nós fizemos algumas correções históricas. E uma que é essencial, que eu acho que todo pastor ouve essa pergunta, é por que tem mais livro numa Bíblia e tem mais livro noutra? Porque quando teve a reforma, teve a contra-reforma no Concílio de Trento, a Igreja Católica decidiu contra-atacar porque viu que estava perdendo muita gente. Então, para diferenciar a igreja da igreja protestante, o que eles fizeram? Inseriram livros que eram proibidos pela própria igreja, porque são livros sem autenticidade histórica. E criaram um projeto de evangelização e catequese do Novo Mundo, que é aqui o Brasil, as Américas, etc., criando a chamada Companhia de Jesus. Então, nessa época, então, inseriu-se esse número de livros que nunca, em 1.500 anos de história, nunca foram considerados livros canônicos. A igreja fez isso apenas para diferenciar do protestantismo. Então, aí eu acho que quando a igreja faz isso, ela acaba jogando toda a reputação dela no lixo. Porque aí ela pega livros proibidos, livros absurdos, como aquele livro que ensina que fígado de peixe expulsa demônios. Isso é um absurdo, a gente sabe que isso não é verdade. E a igreja colocou isso, né? Então, por isso que uma Bíblia tem mais, outra tem menos. Porque quando houve a reforma, a igreja colocou livros que nunca teve na Bíblia. E então passou a ter essa diferença. Então, acho importante citar isso aqui, porque eu creio que nós estamos fazendo aqui uma correção histórica, que muitos, às vezes pode ser que você tinha uma resistência com a igreja evangélica por conta disso, mas está na história, está nos livros de história, você pode verificar aí. E no mais também, fazendo aqui minhas considerações finais, só glorificar a Deus mesmo, né, dizer que nós também não somos detentores da verdade, mas que nós amamos a verdade, que ela é um objetivo que nós temos. Nós sabemos que nós não temos nem tudo que a gente vai falar, às vezes a gente acerta, mas nós temos que ter a capacidade de reconhecer que erramos em algum ponto e deixar que a Bíblia, ela seja o nosso manual de fé, ela nos conserte, ela nos prepare para o dia da volta de Jesus, que está próximo. Esse mundo aqui vai passar, os homens vão passar, as organizações vão passar, o dinheiro vai passar, tá? Então, o que nós temos que pensar é no espiritual. E para isso, Jesus deixou um livro. Deus deixou um livro para nós, que é a palavra de Deus. O documento do cristão, o documento do cristianismo é a palavra de Deus. E é nisso que nós cremos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Até semana que vem. Fique na paz do Senhor Jesus. Depois vou postar lá no YouTube, vai ficar lá disponível para os irmãos. Paz do Senhor. Até breve. Até breve.